Baruch Shem Kevot Baruto, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você os estudos, especificamente no dia de quarta-feira, de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto hebraico, judaico do primeiro século, e dessa forma tirando lições que nessa belíssima carta está registrados relatos a partir de Lucas a respeito de como os Talmidim viveram no primeiro século, agora praticando aquilo que aprenderam com Yeshua, seu e nosso mestre. Ok, quero desde já agradecer a todos pela sua participação, pela sua presença aqui conosco, e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao caminho de Teshuvá, que o Eterno fortaleça seus passos a cada dia e sigamos aprendendo e praticando aquilo que o Eterno tem nos ensinado a cada dia, tá bom? Ok, estamos no capítulo 10, já a caminho do final desse capítulo. Hoje, nessa aula, ainda não é a última aula do capítulo 10, mas já estamos chegando no final dele, né? Baruch Hashem, e a gente vai avançando e amadurecendo e compreendendo aquilo que Lucas descreve nessa carta à luz da Torá, dos profetas, dos escritos e das outras cartas que compõem os escritos nazarenos, tá bom? Isso é contexto. Certo. Então, nesse momento, vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo para darmos início e fazermos as abordagens apropriadas para os textos que nós vamos estudar nessa aula de hoje, tá bom? E eu peço que você preste bastante atenção e que hoje nos textos tem uns, como é que eu posso dizer? Tenha coisas boas que a gente vai encontrar, digamos assim, uns presentes que a gente vai encontrar ao longo do caminho na leitura, certo? Muitas novidades. Então, bastante atenção novamente, eu friso isso bastante, tá? Para que você possa absorver da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá. Vamos continuar a partir do verso 36 do capítulo 10. Lembrando que na última aula, no final do capítulo 10, Shimon Kefa, ele explica para as pessoas que estão diante dele que agora ele entende qual o sentido daquela visão que o Eterno deu a ele quando estava no terraço ou na parte de cima da casa de Shimon, o curtidor, e ele entende que não se tratava de alimentação, mas se tratava justamente do que ele considerava como impróprio para servir ao Eterno as demais nações. E não é isso, o Eterno mostra isso para ele, a importância dele compreender isso, e a forma, interessante, a forma como o Eterno achou ou aprove de mostrar isso para ele foi através dessa ilustração, entendeu? Shimon Kefa entendeu agora, e ele começa a apresentar a Torá, não apenas, quando eu digo apresentar, né, nos seus detalhes, as lições, não apenas para os seus irmãos Yehudi, judeus, mas também para pessoas de outras nações, especificamente aqui na nossa leitura que nós estamos falando, para Cornélio e os seus parentes e amigos que com ele estão reunidos em sua casa, entende? Então é isso. Ele está Shimon Kefa está diante dessas pessoas e agora ele vai falar sobre a Torá. Então ele, no verso anterior, diz que entende que a Torá é para todos, e agora ele vai dar sequência, que diz assim o verso 36 do capítulo 10:
Vehu shalach, e ele enviou, no caso esse ele está se referindo ao Eterno, Vehu shalach, e ele enviou, devarou sua palavra, Levnei Israel, para os filhos de Israel, vai ser otam shalom beyad Yeshua HaMashiach hu Adon Kol. E ele, o Eterno, enviou sua palavra para os filhos de Israel e os anunciou shalom, ou plenitude, que é o que significa shalom, pelas mãos ou pelas ações, pelas atitudes de Yeshua, o ungido, Senhor de todos. Ok? Tem alguns pontos que a gente precisa considerar aqui, e que é o seguinte: sobre que o Eterno enviou sua palavra aos filhos de Israel, ok? Suas instruções, certo? Suas instruções. Quando o Shimon Kefa diz que os anunciou shalom, isto é, plenitude. Gente, a palavra shalom, deixa eu marcar aqui, principalmente para quem está chegando agora, tá? Shalom. Aqui, olha só. Quando essa palavra está no texto, portanto, em hebraico, é preciso ter muita calma em considerar qual o sentido dela, tá bom? Shalom, cuja raiz numérica é 7, ok? Então, veja bem, o que significa dizer que o Eterno anunciou shalom? Vamos ver aqui por que pelas mãos de Yeshua. Mas shalom não significa apenas paz, tá? Não significa apenas paz. Mas além disso, são 7 brachot, 7 bênçãos, conforme a gente aprende ao longo das leituras e dos estudos realizados da Torá, bem como dentre ao que é ensinado na Torá, que são 7 brachot, 7 bênçãos, que são elas, que a gente recita inclusive na Birkat Kohanim, conforme está registrado no Sefer Bamidbar, no livro de Números, que o Eterno instruiu Moshe para abençoar os filhos de Israel e que ensinasse essa brachá, essa bênção para os levitas, os sacerdotes, os Kohanim, tá? Para abençoar os filhos de Israel. Então, shalom, sempre quando a gente diz shalom lá na Birkat Kohanim, na bênção sacerdotal, a gente diz paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar. Então, essas 7 bênçãos você deseja para outra pessoa quando você diz para ela shalom. Entendeu? É incrível isso. Então, só o fato de você desejar shalom para uma outra pessoa, só nessa fonética de shalom, você está desejando 7 bênçãos, 7 brachot. Tudo bem? Então, você percebe a riqueza desse grande idioma que é o hebraico. Olha só que incrível, né? Além do que shalom, na palavra shalom, também significa plenitude, certo? Plenitude. Isto é, algo que foi completado, algo que é completo, pleno. Tudo bem? Shalom também. Portanto, quando a gente vai ler um texto em hebraico, é preciso verificar sobre o que, no sentido do contexto daquele texto, se está se referindo às 7 brachot, se está se referindo a algo que é completo, se está se referindo à paz, entendeu? E a partir daí você vai compreendendo o que significa o texto em que está inserido a palavra shalom, tá bom? Ok. Então, olha só. E enviou sua palavra para os filhos de Israel, ok. E anunciou shalom, plenitude, portanto, plenitude, pelas mãos, olha só, beyad, pelas mãos, yad é mão. Yeshua, pelas mãos de Yeshua. Como assim? Quer dizer que Yeshua
ele andava com... Ele escreveu na mão dele assim, foi a palavra Shalom, foi isso, né? Não. Pelas mãos é importante a gente entender que mãos, dentro do contexto judaico, certo? Ou hebraico, significa as nossas ações. As nossas mãos simbolizam as nossas ações, as nossas realizações, ou as nossas atitudes, como eu coloquei aqui entre parênteses, tá? Então, olha só. Então, Yeshua anunciou Shalom pelas suas ações, pelas suas atitudes, obviamente baseadas na Torá. Por quê? É justamente a plenitude dela, que é a palavra do Eterno, a que Yeshua se dedicou a sua vida. E principalmente quando estava ensinando os seus talmidim, seus discípulos. E não apenas seus discípulos, mas sempre quando era o momento do ensino das porções da Torá. Então, sempre ele compartilhava dessa instrução da Torá. Na sua, olha só, a Torá na sua forma plena. Então, essa foi uma das missões de Yeshua, tá certo? Pelas suas mãos, ou seja, pelas suas ações, pelas suas atitudes, anunciar plenitude, Shalom, a plenitude do quê? Da Torá, portanto, da palavra do Eterno. Entendeu? É isso. Por isso que sempre você vê aqui um professor no canal falando sempre em um momento ou outro a respeito disso, né? Que Yeshua trouxe a plenitude da Torá. Tanto é que está registrado nos escritos nazarenos que Yeshua certa vez disse que não veio abolir a Torá e nem os profetas, mas veio plenificá-la, isto é, veio mostrar ou apresentar a plenitude da Torá, a grandeza dela. É isso que significa plenitude, tá? A grandeza, o quão grande ela é, o quão rica ela é em termos de instrução do Eterno para o ser humano, entendeu? É muito mais do que talvez você hoje, não sei quantos ciclos da Torá você tenha, mas você pode perceber que a cada ciclo novo que você vai estudando e praticando a Torá, naquele novo ciclo você aprende uma nova lição que você não havia aprendido na anterior. E na seguinte, da mesma forma, e na outra, da mesma forma, e assim por diante. Portanto, feliz o homem, feliz a pessoa, o ser humano, que tem muitos ciclos da Torá, porque aprendeu várias nuances dela, várias lições. Incrível, né? E quanto mais a pessoa viver, mais ela vai continuar aprendendo. Pois a palavra do Eterno, ela é infinitamente rica em lições para nós. Isso é algo incrível, né? Tudo bem? O ungido, ele se refere aqui, Shimon Kefa, a Yeshua, o ungido. Aí você tem aqui a palavra Hamashiach, tá aqui, ó, Hamashiach. Então, ungido, quer dizer, Yeshua foi separado, ele foi destacado pelo Eterno para fazer isso, para trazer a Shalom, a plenitude da Torá, da palavra do Eterno, Senhor de todos. E aqui uma representação desse momento em que Shimon Kefa está falando diante de Cornélios, representado por esse personagem aqui, e as demais pessoas que com eles estavam na sua casa quando mandou chamar Shimon Kefa. Tá bom? Verso 37. Verso 37. Que halô, pois vocês não yadatem, pois vocês não sabem, pois vocês não sabiam, et hadavar asher kara be'eretz Yehuda Rachel Bagalil Acharei Kiryat Yohanan Letbilato. Pois vocês não sabem o que aconteceu na terra de Yehuda ou de Judá, começando na Galileia,
após a proclamação de Yohanan para suas imersões, né? Então, você vai ver aqui em muitos momentos Lucas falando de uma forma a respeito de alguém que está dizendo, no caso Shimon Kefa, fazendo uma pergunta, mas não é uma pergunta com ar de pergunta. É uma pergunta num modo de dizer, né? Ou melhor, o tom da pergunta, mas a pessoa não está perguntando, ela está afirmando em si, né? Mas é uma questão da fala, da comunicação, né? Então, olha só, ele vai contar aqui meio que do início a respeito de Yeshua, como tudo isso começou, certo? No território ou na terra de Yehuda, certo? Que é uma região no território de Israel, onde realmente começou, o começo realmente do ministério de Yeshua foi na Galil, certo? Na Galileia. Portanto, um lugar onde não era o centro do território de Israel, não era a capital, não era a cidade mais importante no sentido de população, o conhecimento, os professores mais renomados da época não estavam na Galil, mas se concentravam em Jerusalém. Sempre foi assim, certo? Sempre se concentrando em Jerusalém. Então, imagina só, o Eterno é interessante como ele destaca aquele que é pequeno aos olhos do ser humano e o coloca numa posição de destaque para ali fazer suas realizações. O Eterno, entende? Não só uma cidade, quanto pessoas também. Ninguém imaginava, por exemplo, que David iria um dia se tornar Melech, o rei de Israel, né? Então, o seu coração, que era conforme o coração do Eterno, então isso chamou a atenção do próprio Eterno, entende? Da mesma forma, a Galil, que era uma região, na verdade uma região, quando eu digo era, me refiro à época, continua sendo, porque Galil ainda continua no mesmo lugar, Galil. Então, ali naquela região, por não ser uma região de destaque, então não se esperava muita coisa da Galil, entendeu? Então, mais uma vez, o Eterno surpreende o povo de Israel nesse sentido, porque de lá, dessa região, viria e veio alguém que traria a plenitude da Torá, conforme o verso anterior que nós lemos aqui. Lucas está descrevendo isso a respeito da fala de Shimon Kefa. Incrível, né? Então tudo começa na Galil, após a proclamação de Yohanan. João, você conhece assim e está assim na sua Bíblia em português, né? A proclamação de Yohanan para suas imersões. Então veja bem, para ficar bem explícito aqui, ó. Quando Shimon Kefa fala a respeito da proclamação de Yohanan, de João, está falando, gente, da única mensagem que todo aquele que falava em nome do Eterno transmitia. Como assim, irmão Raimes? Gente, a mensagem de quem falava em nome do Eterno, portanto, de todos os profetas, era justamente a respeito do retorno ao Eterno. Era a mensagem de Teshuvá, que retornassem para a Torá de Adonai, que não se afastassem delas, certo? Que tivessem suas tradições, ok, como todo o povo tem, certo? Isso é indiscutível. Que tivessem seus costumes, seus hábitos, sua forma de viver. E apesar disso, não se afastassem das instruções do Eterno. Que não colocassem os costumes do povo acima da Torá. Esse que é o problema, entendeu? E mais, considerar transgressão ou violação da Torá a violação de um costume que não é necessariamente baseado na Torá, entendeu? Pois muitos costumes são baseados na Torá, mas principalmente aqueles que não são baseados na Torá, tá certo? E aí, quando se não realiza aquilo que é costume esse que não é baseado na Torá,
e aí considerava-se como transgressão ao Eterno. Então, é isso que precisa ser ponderado, considerado, certo? Então, nenhuma nação, eu estou falando aqui de Israel porque é o texto, mas isso vale para todas as nações. Nenhum costume de nenhuma nação pode estar acima da Torá. E ninguém pode dizer que o costume da sua região ou costume do seu país, da sua nação, quando violado, transgrediu-se o Eterno, pecou. Não, isso jamais pode acontecer. Porque se alguém faz isso, essa pessoa estaria criando, entre aspas, uma nova Torá, uma nova instrução. Uma Torá como se fosse uma extensão dela. Mas não, a Torá é única, entendeu? Então não é a Torá que tem que se adaptar às nações, mas são as nações que têm que se adaptar à Torá. Entendeu? Nesse sentido, tá? Em uma única via. As nações precisam se adaptar à Torá. Ok? Em todos os aspectos. Quando eu digo que tem, agora vai depender dessas nações, né? Se a nação realmente ama o Eterno de todo o coração, então automaticamente ela vai se adaptar à Torá. Seus calendários civis vão considerar a Torá, né? Caso contrário, então não amam o Eterno. Eu estou sendo bem direto aqui, tá? Até porque o nosso tempo ele apesar de ser 1 hora, né? Mas passa rápido, entendeu? Então, gente, o calendário da nação, às vezes o próprio calendário da nação é cheio de datas disso e daquilo, ok, né? Celebrações do aniversário de tal cidade, disso e daquilo, ok. Mas aí, será que os Moedim, os encontros marcados do Eterno, estão dentro dessas programações aí? Não, né? Pois é. Caso não esteja, então essa nação, essa cidade, esse grupo, esse povo não amam o Eterno. Gostam de falar nele, mas não o amam. Entendeu? Então, quando, como eu estava dizendo, só existe uma mensagem do profeta, que é justamente a mensagem de retorno do povo para o Eterno. Proclamação de Yohanan, de João, para suas imersões, tá? Isso aqui, gente, não tem nada a ver a respeito das imersões. Yohanan não está se referindo aqui, ó, para as suas imersões. Não está se referindo a proselitismo, ou se você não sabe o que é proselitismo, conversão a determinada religião A, B ou C, e todo o alfabeto, né, conforme queira. Não. Yohanan não estava convertendo as pessoas. Inclusive eu comentei numa aula anterior a respeito disso, tá? A palavra conversão, que aparece nas traduções, ela foi tida desde muito tempo até hoje por muitas pessoas, principalmente nos países aqui, na maioria dos países, vamos dizer assim, né? A palavra conversão foi tida como você mudar ou passar a fazer parte de uma religião. Na verdade, não tem nada a ver com isso e nunca teve, né? Fazer uma conversão no sentido do texto, do seu contexto, é realmente mudar de direção no sentido de retornar para o Eterno. Entendeu? Isso é conversão no sentido dos textos, das cartas, principalmente nos escritos nazarenos, e aí ganha e tem, na verdade, esse contexto dos profetas. Aí, se você falar nesse aspecto, aí sim, ó, legal. Entendeu? Conversão no sentido de fazer tchuvá, voltar, fazer uma... Inclusive, essa é uma palavra que se utiliza no trânsito, né? Quem é um condutor aí, quem dirige, sabe muito bem que é isso. Você fazer uma conversão, mudar de direção. Ou seja, a pessoa caminhava no sentido contrário à Torá e agora ela converter no sentido de mudar sua direção para caminhar no mesmo sentido da Torá. Aí sim, ó. Aí sim.
Mas, infelizmente, durante muito tempo entendeu-se por parte de muitas pessoas como conversão passar a fazer parte de uma denominação religiosa. Totalmente um equívoco, tá? Essa compreensão. Com meu respeito, tá? Se tem alguém aqui que é das religiões, que está acompanhando esse estudo, tá? Meu total respeito a você, tá bom? Mas eu estou sendo sincero com você, tá bom? Não vou esconder isso, tá bom? Então, ou seja, essa mensagem de retorno para o eterno é que faz sentido aqui as imersões. Porque, como nós já falamos tantas vezes aqui no estudo, gente, a imersão em água, certo? Completa, imersão completa em água, marca um antes daquela imersão, longe da Torá, e agora após a imersão, caminhando no sentido da Torá. E também tem outros motivos, por exemplo, um antes e depois em relação a continuar, claro, a praticar a Torá, mas agora com a perspectiva e com essa plenitude que é a Torá apresentada por Yeshua. Aí sim, meu amigo. Então, vamos lá. Antes da imersão, seguindo a Torá, sim, mas não, sem as lições, sem a percepção, sem o aprendizado da forma como Yeshua ensinou. Aí mergulha. Aquilo ali é um simbolismo, um marco, um memorial de que após essa imersão, agora sim você passa a praticar a Torá conforme os ensinos de Yeshua, dessa forma plena, conforme nós acabamos de ver no verso anterior, entendeu? Ou melhor, 2 versos anteriores a esse, entendeu? Então é isso que é imersão, tá, gente? Mas, sim, algumas denominações religiosas utilizaram essa imersão, chamando inclusive de batismo, né? Enfim, aí por aí vai, cada um com a sua forma de pensar, conforme a Torá, bem como todo o Tanar, e o que fala o Eterno, aí é como eu acabei de falar para você, tá bom? O sentido da imersão, tá bom? Ok, então verso 38. E aí segue o texto assim, ó, da seguinte forma. Verso 38. Et asher machar Elohim et Yeshua hanatziri. E que Elohim ungiu Yeshua, hanatziri, o Nazareno, que você conhece assim na sua tradução, né? Hanatziri. Por que o Nazareno? Porque ele viveu boa parte de sua vida, né? Ele viveu em Netzaret, em Nazaré, entendeu? Nasceu em Betlehem e viveu em Netzaret, em Nazaré. Beruach, pelo mover, Kadsho, da sua santidade. Olha só. Então está dizendo que o Eterno ungiu Yeshua, o Nazareno, pelo mover de sua santidade, Kadsho, Ugvurato, e pelo seu poder, ou pela sua força, está aqui a tradução, tá? Então aqui você tem a palavra Givura, né? Givura, que algumas mulheres, por exemplo, têm o nome Débora, né? Inclusive, né? Vem daqui, ó, Givura, que quer dizer poder, força, certo? Vehu halach ba'aretz halor vaser tov ve'et hatzutzin tachat yad hasatan shlach hafshi ki haelohim haya imo. E ele, isto é, Yeshua, percorreu pelo território realizando o bem, e os oprimidos debaixo das mãos do adversário. Aqui você tem a palavra ha-satan, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Ha-satan. Vou marcar a palavra Satan, que significa adversário, e aqui o re tem a função de artigo definido,
Aqui, ó, Re, artigo definido, Satã quer dizer adversário. O adversário ou o opositor, tá bom? E eram enviados livres, pois o Elohim era com ele, tá bom? Então olha que incrível, porque nós temos aqui novamente a Shimon Kefa se referindo a Yeshua como o ungido do Eterno, isto é, como assim ungido? Ele foi separado, destacado para ser Mashiach, certo? E olha só, detalhe, quando ele diz que o Eterno o ungiu, o separou para conduzir o povo de Israel de volta para a Torá, assim como fizeram inclusive os profetas, certo? E que agiram pelo mover do Eterno, ele diz que, ó, pelo mover de sua santidade, portanto do Eterno, foi que isso aconteceu, e pela sua força, tá, gente? Então, o mover, quando fala o mover, que você tem aqui a expressão beruar, pelo mover, isto é, pela ação do próprio Eterno, tá? Não tem segunda, terceira, nem quarta, nem quinta pessoa. O que tem aqui é o Eterno atuando, interagindo, realizando, fazendo, tá? Desculpe aí eu usar tantos exemplos assim, mas é porque, gente, às vezes, quando a gente está falando aqui, e aí um pouco do lado daqui, né, que você às vezes não acompanha, nem tem como, né? A gente só tem esse tempo aqui. Às vezes, mesmo o professor falando bem explicadinho, mesmo esse bem explicadinho, ainda é difícil para alguém que está chegando agora, tá certo? Então, talvez você que tem mais tempo, por que o irmão Haimes está repetindo tanto, está falando as mesmas coisas, ele dá tantos exemplos, eu já entendi. Meu irmão, eu sei que você já entendeu, porque eu sei que tem pessoas que, ok, né? No primeiro dia do caminho de Teshuvá, você usava as rodinhas da bicicleta, né? Falando em bicicleta, me lembrei do nosso querido irmão Sander Félix, um ciclista em Teshuvá. Então, no primeiro dia em Teshuvá, você estava ali com as rodinhas da bicicleta tentando se equilibrar, mas aí no segundo dia, incrível, né? Só o Eterno para fazer isso. Você já nem precisou mais das rodinhas, porque já conseguiu evoluir de uma forma incrível no sentido de compreender a Torá e praticá-la, e já só com as duas principais rodas da bicicleta você consegue seguir adiante. Incrível, né? Mas tem irmãos nossos não, que precisam das duas rodinhas por um tempo maior, por um tempo mais prolongado. E esse é o motivo, eu estou falando de forma metafórica, né? Esse é o motivo de a gente explicar assim bem detalhado, entendeu? Porque tem gente que está começando mesmo e tem gente que já tem tempo, mas vai progredindo bem tranquilamente, tá bom? Então é isso, gente. Novamente, então foi o mover do Eterno, foi a sua vontade, a sua realização que fez isso, tá? Pela sua santidade, pelo seu poder. Ou seja, o Eterno quis, o Eterno escolheu Yeshua, ele separou Yeshua. Então, mesmo que alguns digam que não, que Yeshua não, sim, Yeshua foi separado pelo Eterno. Bem como o Eterno separou profetas para falar com o povo de Israel, bem como o Eterno separou Moshe para falar com o povo de Israel, para instruí-lo, e assim por diante, Aharon, tá? Pela ação do próprio Eterno. Agora, você deve ter percebido algumas letras aqui nesse slide que estão com cores diferentes, né? Tá meio colorido aqui, certo? Eu quero que você preste bastante atenção. Deixa eu só apagar aqui essa linha vermelha para não... Isso. Então, olha só. Nós temos aqui algumas palavras que estão inseridas nesse texto em sequências equidistantes, umas das outras. Olha só que incrível, gente. Coisa do Eterno. E só é possível verificar isso no hebraico que eu estou apresentando para você. E esse é o presente que eu falei ainda há pouco no início, né, do nosso estudo. Olha só que incrível.
um espaço tão pequeno, apenas 2 versículos. Eu acredito que o próximo também, o 39. Mas olha só, quantos selos estão aqui e que vão nos responder e que vão nos dizer sobre o que significa Shimon Kefa citar tanto Yeshua. Tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, observe aqui essa letra Re, e aqui eu coloquei assim, ó, menos 34. Esse menos 34 significa que existe uma palavra em sequência equidistante, só que está na forma invertida, certo? Então a leitura do texto em hebraico, para você que já está estudando hebraico, você sabe que é da direita para a esquerda, tá certo? Mas essa palavra está invertida, isto é, da esquerda para a direita. Portanto, a letra Re é a última, tá bom? Então, olha só. Então, nós temos aqui a última letra, a letra Re, e a 34ª letra antes dela, é aqui o Resh. A 34ª letra antes dela é o Vav, tá aqui, ó. E a 34ª antes dela é o Tav, que na verdade é a primeira, né? Como eu falei, está invertido. Portanto, Tav, Vav, Resh e Re, formando a palavra Torá. Torá, que significa instrução, ensino. Tudo bem? Olha só. De 34 em 34 espaços equidistantes. Isso não é tudo. Aí você, não, irmão Raims, isso é totalmente coincidência. Isso aí foi montagem computacional, né? Quem montou aí foi um programa aí que, né, usou uma matriz disso e daquilo. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Tem mais um, tem mais aqui, tem mais. Olha aqui, em azul, começando aqui com a letra Re aqui em vermelho, tá? É porque vai servir para uma outra equidistante também. Então, olha só, Re, e a 17ª letra antes desse Re, que também está invertido, ou melhor, está invertida, porque é a palavra, né? Tem que concordar. Então, a 17ª letra antes é a letra... Ou melhor, tá de vermelho, mas é em azul, no caso aqui, a setinha azul, né? Vamos começar do Re. Então, a 17ª letra antes, letras em azuis, apesar de começar na vermelha, mas é azul, considerando azul, é a mesma letra, vai ser a letra Resh, e a 17ª letra antes do Resh vai ser o Vav, e a 17ª antes vai ser o Tav. De novo, formando a palavra Torá, aqui, ó, Tav, Vav, Resh, e o Re, ok? Eu deixei aqui em vermelho, porque vai ter em vermelho também, tá? Formando a palavra Torá, que significa instrução, ensino. Acabou, irmão Raims? Não, ainda tem mais. Eu te falei, tem mais. Olha só como é incrível o hebraico, né? E agora chegou a vez das letras em vermelho. De novo, ó, o mesmo Re ainda agora, ó, por isso que eu deixei em vermelho. 6, né? Menos 6, porque a 6ª letra antes desse Re, aqui, ó, o Resh, e a 6ª letra antes desse Resh vai ser o Vav, e a 6ª letra antes desse Vav vai ser o Tav. Tav, Vav, Resh, Re, formando a palavra Torá. Olha que incrível, né? E por que 6, né? 6 o sexto, no 6º dia o ser humano foi criado pela palavra do Eterno. Olha que incrível. E a Torá estava lá, né, presente. Olha que incrível, gente. Quantas sequências equidistantes. Portanto, só aqui nós temos 3 selos em sequência de espaços equidistantes da palavra Torá. Torá. E mais, alguém poderia perguntar, mas espera aí, irmão. Espera aí. Por que, e aqui as perguntas são muito bem-vindas, por que a palavra Torá aparece, tudo bem, em sequências equidistantes, mas ela está invertida? É justamente por aquilo que a gente acabou de ver.
de fazer o comentário. Yeshua, no caso, a missão dele é trazer de volta o seu povo para a Torá. E obviamente aquele que se achega à Torá aqui não é necessariamente do povo de Israel, entendeu? Como eu e você, no caso, que não somos do território de Israel, porque pode ter alguém que seja do território de Israel que esteja acompanhando, né? Entendeu? Então, Torá invertida, porque justamente é uma Torá que Yeshua está ensinando, que é a Torá, e que nos conduz de volta para ela, para a Torá. Por isso que está de forma invertida, entendeu? A dica aí. Não foi eu que fiz isso não, tá, gente? Já está no texto. É assim. Olha que incrível, né? Tanto é verdade que a própria palavra, uma das variações da palavra tchuvá, né, ela vem de uma raiz que é shuv, que está justamente aqui, ó. Agora sim, a palavra shuv, ela não está de forma invertida, está no mesmo sentido da leitura do texto hebraico, portanto da direita para a esquerda. Olha aqui em verde, ó, a letra Shin. A oitava letra após a letra Shin vai ser a letra Vav. Olha só. E a oitava letra após o Vav vai ser a letra Beit. Tudo bem? A letra Beit. Formando assim Shin Vav. Beit, a palavra Shuv, que significa retornar ou voltar. Entende por que a palavra techuvá em sequências equidistantes está de forma invertida? Porque a tchuvá realizada por Yeshua foi apresentada através da Torá que ele trouxe de forma plena, entendeu? Foi assim que Yeshua ensinou ao povo de Israel o caminho de retorno ao Eterno. Shuv, através justamente da plenitude da Torá com que ele aprendeu, praticou e ensinou. Tá dando para entender, meu irmão? Eu sei que talvez aqui é muita informação para um momento só, né? Mas calma, meat, pouco a pouco a gente vai caminhando, vai seguindo. Olha só quantas marcas, quantos selos, quantas sequências equidistantes em apenas 2 versículos. Olha que incrível. Ok, e diz o texto que os oprimidos debaixo das mãos do adversário eram enviados livres, pessoas oprimidas, certo? O opositor. E aí, como quem ainda não assistiu, quem não acompanhou um estudo excelente, gente, apresentado pelo Moré Marcos Felipe, já tem um tempo, que fala justamente sobre Satan. E aí existem muitos mitos a respeito do adversário, certo? Inclusive tem gente que não sabe que Satan, ele é um servo do Eterno, certo? Como assim servo? Ora, quem é um servo? É aquele que obedece, que está para servir. Portanto, alguém que tem uma função a realizar e que só age conforme a vontade e a sua permissão, no caso do Eterno, entendeu? O Eterno, ele deu uma missão específica para Satan e assim ele age, entendeu? Então, se você quiser compreender, é preciso realmente tirar essa bagagem que talvez venha na sua mochila desde lá de onde você veio, para que você realmente compreenda isso, ok? Então, para quem não assistiu esse belíssimo estudo apresentado pelo Moré Marcos Felipe, você vai procurar lá A Origem do Mal, tá? Você vai lá no canal, aqui no canal, e na busca você escreve A Origem do Mal. E aí você vai ter um estudo só sobre isso, tá certo? Então tem muito mito em cima dessa questão que a gente não vai tratar aqui, porque o nosso tempo não vai dar. Mas se quem não assistiu, reserve um tempo para você acompanhar esse estudo. Repito, o nome do estudo é A Origem do Mal. Muito bom, excelente, e vai realmente abrir a sua percepção a respeito de Satan, tá bom? Ok. E olha só, voltando aqui às sequências equidistantes, nós temos aqui a palavra shuv,
significa voltar, retornar, que está em sequências de 8 espaços equidistante, as letras, né? E lembre aí que 8 é a raiz numérica da palavra Yeshua. Palavra essa que foi dada como nome, né, a Yeshua, nosso Mashiach, certo? Uma palavra do dia a dia, gente, certo? Uma palavra que faz parte do dia a dia do povo de Israel. Por que isso o Malach falou para Miriam, né? Por que ele se chamaria Yeshua? Porque ele salvaria ou libertaria seu povo dos pecados deles, certo? Incrível. Então, se a gente aprende a Torá para praticar em nosso dia a dia de forma plena, essa é a nossa salvação, gente. Essa é a nossa salvação. Conhecer a Torá, praticá-la em nosso dia a dia, amar do fundo do nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, e amando sempre, firmemente essa Torá. Essa é a nossa salvação. Um dia, você e eu estávamos distantes da Torá, e pela misericórdia do Eterno, seu Filho Yeshua nos trouxe a salvação. Como? Através da Torá. Ela é a nossa salvação, entendeu? Porque ela nos liberta de tropeçarmos na Torá, entendeu? Como é que a gente vai compreender a Torá? Como é que eu vou saber a forma correta realmente de obedecer às mitzvot do Eterno se eu não conheço a Torá? Entendeu? Então eu vou viver todo o tempo tropeçando nela. Mas Yeshua, que foi separado pelo Eterno com essa missão de nos conduzir no retorno para a Torá, aí sim, você e eu estamos agora caminhando no sentido da Torá, buscando não tropeçar mais nela, certo? Não confundindo tradição com Torá, costumes com Torá, entendeu? Cada coisa agora vai ganhando seu próprio lugar na nossa vida. Costumes saudáveis, é claro, são importantes, totalmente, sim, são importantes, têm o seu lugar. A Torá, da mesma forma, tem o seu lugar, certo? Então não confunda um e outro. Agora você sabe diferenciar, você sabe qual o papel de cada um, a importância de cada um, entendeu? Olha que incrível. Então, quando a gente encontra esses valores iguais, gente, no caso Yeshua, raiz numérica 8, e a palavra Shuv, de 8 em 8 espaços equidistante, 8, 8. Então, Yeshua está totalmente ligado a Shuv, retorno, a volta do ser humano para a Torá. Entendeu? E segue o texto. Verso 39. Ve'anachnu, e nós, edim al kol asher asa be'eretz ha'yehudim, e nós testemunhamos sobre tudo que realizou no território de Yehuda. No território de Yehuda, no caso dos judeus, o Yerushalayim, e em Jerusalém, ve'al asher, sobre o que eles haraguhu vaitlu oto al ha'etz, e que eles o executaram e o penduraram sobre o madeiro, tá? Aqui você tem a palavra ha'etz, a árvore, né? De forma mais completa, eu marquei em vermelho aqui, al quer dizer sobre, ha'etz, a árvore, sobre a árvore, certo? Só que a palavra etz, quando fala árvore, dentro do contexto do que está se referindo o texto, ele está se referindo ao tronco de madeira, obviamente tirado da árvore, que serviu como uma estaca de execução para Yeshua, tá? E ao contrário do que alguém pode pensar ou imaginar, ele não sofreu nenhum
tipo de, como é que eu posso dizer, castigo que envolve o empalamento, né? Como foi realizado em muitas épocas em vários locais do mundo, né? Não é empalamento, não. A estaca de execução é que nela ele foi fixado, né? Foi pregado nessa estaca de execução. Mas, irmão Raimundo, na minha tradução está escrito a palavra cruz. Deixa eu confirmar aqui se na minha também aqui. Capítulo 39, capítulo 10, verso 39, né? Vamos ver aqui. Talvez esteja 10:39. Aqui está pendurado no madeiro. Tá certo, olha, tá aí. Parabéns, né? Parabéns. Quando a tradução foge aqui o contexto do texto hebraico, a gente fala, mas também quando tá certo, a gente tem que parabenizar, né? Parabéns aos tradutores e editores aqui, ó. Tá? Pendurando no madeiro. Ok, ó. Parabéns. Porque nesse aspecto tá certo. Então, gente, inclusive, mas aproveitando a oportunidade, a palavra cruz, ela só vai aparecer a partir do século IV com o imperador romano chamado Constantino, tá certo? Ele que vai inserir essa palavra dentro do contexto lá e que vai passar a fazer parte das traduções com a palavra cruz, tá certo? Mas a pena máxima realizada pelos romanos na época era a morte realmente pendurada em um madeiro, né? Então era algo horrível, tá certo? E foi realmente uma execução muito traumática. Verso 40. Veotou, e ele foi Hakim, levantado Elohim, por Elohim, pelo Eterno, Bayon Hashilishi, no terceiro dia. Ele foi levantado pelo Eterno no terceiro dia. Vaitinehu lehigalot leinei haroim, e o permitiu ser revelado aos olhos dos que veem, dos que examinam. Então, a primeira coisa aqui, ó, gente, quando diz o texto, Lucas está descrevendo a fala de Shimon Kefa, dizendo que Yeshua foi levantado, ele foi levantado por Elohim. Essa é uma informação muito importante, muito valiosa, bem como toda a carta em si, mas falando do verso 40, quando Shimon Kefa diz que Yeshua foi levantado por Elohim, pelo Eterno, entenda, o que ele está dizendo aqui é que Yeshua não se levantou por si só, ele não se auto-levantou, e que inclusive às vezes é apresentado em séries, filmes, como se o próprio Yeshua fizesse isso, né? Não. Quem levantou Yeshua dos mortos foi o Eterno. Entendeu? Foi o Eterno. Mesmo que talvez você tenha ouvido diferente, mesmo que... Entendeu? Foi o Eterno que o ressuscitou. E a ressurreição que ele teve foi a primeira das que virão, né? Por isso ele é a premissa dos que dormem. Então, se talvez você tinha alguma dúvida a respeito disso, então tá aqui, tá certo? Foi o Eterno, Elohim, que o levantou, que levantou Yeshua, tá? No terceiro dia. E diz aqui que permitiu-se revelar aos olhos dos que veem, isto é, como assim? Aos olhos dos que veem, dos que examinam. Nós temos aqui Haroim. Haroim tem a sua raiz Re'e, que inclusive é uma das porções da Torá. Veja ou examine, tá certo? Isto é, olha só, preste bem atenção. Existem muitas pessoas que até ouvem a mensagem ou a palavra de retorno ao Eterno. Até ouvem. Porém, são pessoas, algumas, são pessoas que não examinam, só ouviram. Isto é,
aquela palavra entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Só passou então, né? Só passou. Você que está caminhando em Teshuvá, preste bem atenção. Você é exatamente o que esse texto está dizendo, que os olhos dos que veem, isto é, os olhos dos que examinam. Você é uma pessoa que examina a Escritura. Entendeu? Então, você que se interessa pela Escritura, por praticá-la com todo o coração, com todo o carinho, você é uma pessoa que a examina, que vê. Obviamente, as pessoas da época viam, né? Com exceção, claro, daquelas que tinham uma dificuldade visual. Mas ele não está falando nesse sentido. Examinar aquele que presta atenção, que considera, entendeu? É isso. Ou seja, quem achava que Yeshua não era Mashiach, era apenas mais um revolucionário da época. Então assim ficou. Não chegou a ver Yeshua ressuscitado pelo Eterno. Entendeu? Então você, meu irmão, você é bem-aventurado pelo Eterno. Porque você vê, você examina. Tá bom? Eu acabei não comentando aqui, mas no verso 39 nós temos aqui, em sequências de 3 espaços aqui distantes, a palavra Torá, mais uma vez, e de forma invertida. Por quê? Porque mostra que a Torá apresentada por Yeshua é uma Torá de retorno para o Eterno. Por isso está invertida. Olha só, incrível, né? Ok, e esse 3, obviamente, faz referência a esse terceiro dia em que Yeshua, após 3 dias, foi ressuscitado. Bom, maravilha. Verso 41 diz assim: Lo leinei kol ha'an, não para os olhos de todo o povo, pois im leinei haedim asher berar ban Elohim mikeden Vanachnu hem asher arlenu veshatinu imo arrei kumo min hametim. Não aos olhos de todo o povo, mas aos olhos das testemunhas que escolheu deles Elohim de antemão. Olha só quem são essas testemunhas, que testemunho, no caso Yeshua. Nós, ele que está falando, e eles, as pessoas que não estão lá com ele, que comemos e bebemos com ele, com Yeshua, depois dele levantar dos mortos. Olha que incrível. Então, quando Shimon Kefa diz, nós que comemos e bebemos com ele, pergunta, do que Shimon Kefa está falando? Deu para pensar aí? Tem que participar. Nós que comemos e bebemos com ele. Yeshua está falando o quê? Dos encontros marcados do Eterno, em que na sua maioria se utiliza comer, se utiliza pão e se utiliza beber o vinho, o fruto da vide, tá certo? O sangue da uva, né? Olha só. O vinho, o pão e o vinho, sempre presente, com exceção de Yom HaKipuri, Dia das Expiações, mas nos outros encontros marcados sempre está presente o pão e o vinho. Entendeu? Claro, obviamente, né? Além das refeições diárias que realizavam, sim, tudo bem. Mas a gente está falando dos moedim, porque nos encontros marcados, você se reúne, né? Com sua família, com seus amigos, com as pessoas que estão mais próximas de você. Portanto, você tem uma intimidade a mais, né? Você tem uma proximidade com essas pessoas. Então, são esses que dão testemunha de Yeshua, tá certo? Então, foi a estes que Yeshua se apresentou, se revelou. O Eterno assim permitiu que ele fizesse depois de ter sido ressuscitado, tá certo? Imagina se Yeshua se apresentasse para alguém que não o considerava, né? Então, essa pessoa
sabe lá a sua reação, né? Mas ele se apresentou para aqueles que realmente o consideravam, que o viam como Rabi, como mestre, como Mashiach, o ungido do Eterno. E a gente vai concluir aqui com o verso 42. Vehu tzivah otanu likro beaznei ha'am ulha'id lifnehen kizeh hu asher netanu Elohim leshofetz ha'chaim ve'hametim. E ele, Yeshua, nos ordenou, tzivá, aqui ó, a palavra tzivá, e ele nos ordenou para proclamar aos ouvidos do povo e para testemunhar diante deles, pois ele é o que foi designado por Elohim para julgar os vivos e os mortos. Então olha só, gente, agora você vai entender o sentido do que nos versos anteriores, por exemplo, por que apareceu em tantas sequências equidistantes a palavra Torá, né, de forma invertida. A gente já falou que se refere ao caminho de Teshuvah, Shuv, que inclusive está nos versos anteriores como sequência de letras equidistantes, em espaço de 8 e 8 espaços equidistantes. Então, olha só, o que está dizendo aqui Shimon Kefa? Que eles foram testemunhas a respeito de Yeshua, no sentido dele ser Mashiach, por justamente conduzir o povo de Israel de volta para a Torá, a essência da Torá. Ok? E ele finaliza dizendo que Yeshua, ele foi designado por Elohim para julgar, Leshofet. Aqui ó, o Shin, o Fe, o P, né, tem som de Fe porque está sendo da Gesh, e o Tet, Shofet, para julgar. Aí isso lembra a porção Shoftim, certo? Ou seja, como assim Yeshua vai julgar? E aí entra aqui uma questão muito importante. A gente vai concluir com isso. O que significa Yeshua julgar? Bem, o que imagina-se Yeshua sentado numa grande cadeira. Olha só, Yeshua, por que ele é dito que ele vai julgar vivos e mortos? Meu irmão, não esqueça, Yeshua, ele é o representante da Torá, o que traz ela, a Torá, de uma forma plena, que mostra a sua grandiosidade. Portanto, quando o texto se refere a Yeshua julgando vivos e mortos, o que Shimon Kefa está dizendo? Que a Torá que Yeshua aprendeu, praticou e ensinou é essa Torá que vai julgar vivos e mortos. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Uma pessoa que está ali para ser julgada, aconteceu algo e ela vai ser julgada. Existe a lei máxima de um país, né? A Constituição de um país. Portanto, tudo que aconteceu com aquela pessoa que está sendo julgada, certo? Tudo que vai ser analisado, melhor dizendo, ali a situação daquela pessoa vai estar sendo sempre analisado conforme, pareando com a Constituição daquele país, certo? Então, se o país considera a Constituição daquele país que determinada atitude foi correta, então ok. Se determinada atitude da pessoa foi incorreta conforme a Constituição, então ela transgrediu, houve uma transgressão ali, entendeu? Então existe um código de leis para poder ser seguido e verificar se a pessoa é inocente ou culpada, entendeu? Como é então que Yeshua vai julgar vivos e mortos? O que Shimon Kefa está dizendo é que sim, haverá ressurreição dos mortos. E todos, conforme está registrado no profeta Daniel, serão julgados. E que inclusive está também na carta de Yohanan em Apocalipse, em Risaion, a visão.
Todos serão julgados. Todos serão julgados. E quem é que vai julgar essas pessoas? Quem é que vai julgar vivos e mortos? A Torá. Porque o que é certo e o que é errado está conforme a Torá. Quando nós agimos a favor da Torá, isto é, conforme as instruções da Torá, conforme o Eterno, então, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. E conforme uma pessoa venha a agir contrário às instruções do Eterno, contrário à Torá, então, condenação. Entendeu? Então, quando fala em Yeshua julgar, está falando da Torá. Entendeu? Está falando da Torá. Então, acaba se criando no imaginário de muitos uma Yeshua, como eu disse no início, sentado numa grande cadeira com um cetro assim, né? E se você montar essa configuração aí na sua mente, talvez, se você parar e analisar, vai montar justamente uma figura medieval. Entendeu? Uma figura medieval, uma imagem medieval. Ele com uma espécie de vestimenta longa, né? Uma coroa na cabeça, um cetro aqui, tá? Vai formar realmente o que apresenta hoje os filmes épicos, né? Medieval. Mas o que o que Shimon Kefa está falando aqui é a respeito da Torá, gente. Entendeu? Da Torá. Sim, Yeshua, ele estará presente? Bem, o Eterno reservou Yeshua, nosso Mashiach, para um momento futuro. Pode ser que nesse momento, exatamente na questão desse juízo, ele esteja, sim. Então não confunda, a presença de Yeshua é justamente utilizando ou colocando, trazendo à tona a Torá. Ela é que é o parâmetro para julgar se alguém está certo, se alguém está errado. Entendeu? Então é isso. O juiz tem que estar quites, o juiz tem que estar bem. Ele não pode ter um mau exemplo para poder julgar alguém. Tem que estar bem. Tanto é que Yeshua está ok com o Eterno, que o Eterno o chamou de meu filho. Por que o Eterno chamou Yeshua de meu filho? Porque Yeshua obedeceu a Torá com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu muito. E mais, a ele foi confiado e assim ele realizou. Ele trouxe a Torá na sua plenitude. Quando eu digo trouxe, ele apresentou ela na sua forma plena. Então, olha só que incrível, né? Por isso o Eterno o chamou de meu filho. Ora, quem é o pai que tem maior honra de chamar o seu filho de meu filho? Assim, com a boca cheia, né? Como nós dizemos aqui no Brasil. De encher a boca e dizer meu filho. Ele vai dizer isso para o seu filho obediente ou para aquele que é desobediente? Obviamente para aquele que é obediente. Meu filho, esse é o meu filho. Entendeu? É isso. Então, gente, não esqueça, tá? Nunca perca de foco a Torá. Tá certo? Nunca perca de foco a Torá. Então, Yeshua estará neste grande julgamento? Sim, eu creio que sim. Eu creio. E o parâmetro para julgamento não é Yeshua em si, mas a instrução do Eterno, a sua Torá. Entendeu? É isso. Por isso que eu sempre faço questão, né, de dizer o cuidado que se deve ter a respeito de filmes e séries, né, porque às vezes aquela figura medieval acaba preenchendo a forma de pensar das pessoas, e aí, em vez de a pessoa pensar na Torá, que é a palavra do Eterno, aí às vezes acaba criando um imaginário medieval na sua mente, e isso às vezes acaba impedindo que realmente a Torá, a compreensão da Torá venha na mente da pessoa, né? Mas é isso, calma, né? Meat, pouco a pouco, né? A gente vai seguindo, vai aprendendo, vai aplicando, vai ruminando, certo? E dessa forma, caminhando em Teshuvá. Tá bom? Então, eu quero aqui agradecer a todos pela sua participação, pela sua presença, e que a gente possa
nesse capítulo 10, guardar as lições que o Eterno tem nos ensinado através dessa maravilhosa carta, tá bom? Escrita por Lucas a Teófilo. Então eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado, tá bom? A você, a toda a sua família pela sua participação, ok? Não perca amanhã o programa com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, às 19h30, horário de Brasília, com o programa Um Pedacinho da Torá, trazendo aí grandes lições para nós. Ele que está se empenhando nesta segunda temporada, trazendo estudos relativos a partir das letras, né, do Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico. E aí a gente vê quantas lições estamos aprendendo a cada um pedacinho da Torá, bem como lições a cada um dos programas que aqui são apresentados, bem como dos estudos em dia de Shabbat, né? Ok, então mais uma vez, Todarabá, muito obrigado, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Tá bom. Bem, eu me despeço de vocês nesse momento. Eu tô com saudade de uma música de Raparvarim, né? Hoje eu não vou tocar no violão, deixar o violão ali descansando, né? Tá no banco de reserva. Hoje as cordas vão descansar. Vamos agora. Eu tô com saudade de uma música que é de Raparvarim. Vocês sabem que é uma música muito legal, Matoca Tapuar, maçã doce, certo? Então vamos cantar com Raparvarim. Então, novamente, muito obrigado a todos, Todarabá, Laila Tov, uma boa noite, e Shavuot Tov, uma boa semana. Lehik Traot, até logo. אין לך חמומיתה, כך את אומרת, את נותנת לי בגדים וכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מלבש. אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה, זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. אין לך מומיתה, כך את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מלבש. אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה, זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה,
מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפוח, הים מרובה, מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפוח, הים מרובה, מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. בואו תנסו. מתוק התפוח, הים מרובה, מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב טוב וטוב והטוב לא טוב.